Olá pessoal, meu nome é Isabela e no vídeo de hoje eu vou falar de um assunto que eu queria ter falado há muito tempo aqui no canal, que é o nó do sul e o nó do norte, que é um assunto assim que eu amo, e pra mim é uma das coisas mais importantes no mapa astral de uma pessoa e que você tem que saber o seu nó do sul e a casa que tá seu nó do sul e o seu nó do norte e a casa que tá seu nó do norte. É muito importante você estudar esse eixo. E eu quero trazer a minha visão, né, que é a visão que eu estudei, astrólogos que trazem essa visão para mim é o que mais faz sentido, porque é mais do que o que é dito. Muitas coisas são mais do que é dito, né? Por exemplo, Saturno. Saturno fala, ai meu Deus, esse é o karma, meu Deus, essa vida vai ser horrível. E não, Saturno, eu inclusive gosto do planeta Saturno. Então, as coisas elas são além do que é falado e a gente tem que estudar mais profundamente. E o nó do norte e o nó do sul, eu vou simplificar um pouco para falar, né? Esse daqui vai ser um aulão. Vou falando de todos os eixos, vou falar de todos os nó do sul e nó do norte aqui. E vai ser longo mesmo o vídeo. Não tô acostumada a fazer isso no canal, né? Que geralmente eu faço um vídeo de cada, mas hoje vai ser um aulão mesmo para simplificar a minha vida. Porque senão eu vou demorar muito tempo para lançar todos os vídeos. Mas enfim, o nó do sul, vamos dizer que é comportamentos nossos que a gente já traz de vidas passadas, é algo que a gente já está acostumado. E tem comportamentos nossos, né? Vamos pensar aqui na nossa vida presente. Tem comportamentos nossos que são positivos e outros que não são positivos. E é a mesma coisa que acontece em vidas passadas. Tem coisas que a gente fez certo e tem coisas que a gente não fez certo. E a gente traz essa herança, vamos dizer assim. E o importante é a gente pegar do nó do sul as coisas boas e consertar as coisas ruins. E a gente conserta isso focando no outro eixo, que é o nó do norte. Então, o nó do norte é dito como a nossa... a gente está fora da nossa zona de conforto, nó do norte. Nó do sul é a nossa zona de conforto, nó do norte fora da nossa zona de conforto. É um signo que é mais difícil porque a gente está acostumado a agir da forma contrária, vamos dizer assim. Mas é importante a gente integrar esses dois lados. O nó do norte está aí para fazer a gente evoluir. É o signo da nossa evolução, da nossa missão. Então é muito importante equilibrar os dois eixos. E aí agora vamos entrar nos eixos dos signos, né? O primeiro é Áries e Libra. Então você perceba, eu vou falar sobre os dois eixos, mas você perceba, assim, vê no seu mapa se você tem o nó do norte em Áries ou o nó do norte em Libra e tenta captar, assim, o que você tem que fazer. Porque a verdade, que é dita assim, eu vou dar um exemplo. O meu nó do sul é em Libra e o meu nó do norte é em Áries. Aí muitos astrólogos me falam assim, então você não pode agir como uma libriana, você vai ter que só agir como uma ariana, mas na verdade não, gente. Agir só como uma ariana tá errado. A Áries também tem que ter discernimento, você tem que equilibrar os dois eixos. Então todos os comportamentos nossos, o importante é realmente a gente equilibrar esses dois eixos. O eixo mais importante do nosso mapa astral, né, que vai estar... Nosso mapa astral é muito direto. Às vezes o nó do norte está ali em um signo e você vê tem outros planetas juntos e tem outros planetas simbolizando a mesma coisa. Então é importante equilibrar os dois eixos, tá? Os dois eixos. Principalmente o nó do norte, porque o nó do norte é que vai fazer a gente sair da nossa zona de conforto, evoluir. E evolução, a gente está aqui para evolução. Então, esse nó do norte e nó do sul, nesse eixo Libra e Áries e Libra, eu acho ele muito importante. É um dos eixos, assim, que eu diria que mais a sociedade tem problema. A sociedade, a forma como a sociedade é feita, ela faz as pessoas terem muito problemas com esse eixo Libra e Áries. Muitas pessoas têm isso no mapa indicando. Às vezes é muita submissão, principalmente em mapas... Eu ia falar principalmente em mapas de mulheres, mas isso é mentira. Também em mapas de homens a gente vê muita, às vezes, submissão, muita falta de coragem, muitas vezes fazer a vontade para agradar, porque a sociedade, a forma como ela nos ensina, a forma que a gente está inserido nesse meio, faz que a gente queira agradar o outro e se deixe de lado. Então, é importante equilibrar esse eixo, porque Libra, ela vai mostrar para você, se você tem um nó do norte em Libra, vai mostrar que você precisa ser menos egoísta, que você precisa cooperar mais, ter mais empatia, mais sensibilidade. Vamos dizer assim, né? Se você é um ariano, se você já tem uma força
total. Então você tem que sensibilizar essa sua força. Então a sua ação, que legal que você tem atitude, que você tem ação. Mas vamos tornar essa ação mais sensível? Vamos tornar essa ação pensando mais no próximo? Libra, ela fala isso para Áries. E agora uma Libra que não é uma Libra que está agindo de uma forma errada, submissa, de querer agradar todo mundo, dizer só sim, não sabe dizer não. É uma Libra que está se deixando de lado, só pensando no outro e não pensando em si mesma. A Áries está aí para falar assim, você também é importante, vamos ter também amor próprio, vamos tomar atitude na sua vida. Libra às vezes tem muita dificuldade de tomar atitude. E a Áries fala, não, tomar atitude, porque senão você não sai do lugar. Vamos ser mais individual mesmo, individualista, tá? Não tá errado você ser individual. Outra coisa, gente, e preste atenção nesse eixo, porque uma coisa que a sociedade diz muito é que a raiva, ela é errado. É errado você ter raiva. Principalmente na espiritualidade. Espiritualidade tem que tomar cuidado. Com tudo tem que tomar cuidado, gente, porque tudo tem uma forma de estar distorcido. Na espiritualidade também fala muito assim, de sempre ser positivo e sempre agradecer e não reclamar de nada. E a vida não é assim. Você também tem que ter... Não ia ter esse sentimento de raiva se não fosse preciso. Então você também, às vezes, precisa ter raiva para você pegar e agir, mas raiva é diferente de ódio, sabe? Você não se conformar com algo não tá errado também. Então, Áries, ele mostra isso. Às vezes, assim, uma coisa que acontece, né? Uma pessoa, ela querer falar o que você deve fazer da sua vida. Isso acontece muito. De sempre ficar te aconselhando, você não deve fazer isso, deve fazer aquilo. Na sociedade tem muito isso. Principalmente se você é novo, vão falar muito. Se você é mulher, vão falar muito. Ou qualquer coisa, vão querer ficar falando o que você deve fazer da sua vida. O Áries, ele também tá aí, um nó do norte em Áries também pode falar assim, olha, você tem que saber se impor, você tem que saber impor os seus limites. Todo mundo precisa ter um limite para o outro não ultrapassar e tirar sua paz de espírito. Libra gosta de paz, mas você só consegue essa paz se você não ficar guardando as coisas e deixar seu coração tumultuado. Então, uma raiva, um corte, às vezes é o que você precisa para garantir a sua paz no futuro, para te respeitarem mais. Então, esse eixo aí fala muito sobre isso e é muito importante. Vocês verem que, assim, tem várias situações aqui que tem como, na vida de todo mundo, tem como dar essa situação do eixo Libra e Áries. Então, você tem que saber equilibrar esses dois eixos. Mas não adianta também ser só individual, né? Ser só bruto, sem ser sensível, sem pensar no próximo, sem... realmente esse pensar no próximo, Libra pensa muito no próximo, e isso não está errado, né? A gente tem como humanidade, como o ser humano, ele é um animal que o coletivo é importante estar no coletivo, e Libra fala sobre isso. Então é importante você saber estar no coletivo também, de uma forma harmônica. Então sensibilizar esses dois lados, agir de forma correta dos dois lados. Outra coisa que acontece muito também para quem tem nó do norte em Áries e nó do sul em Libra, são pessoas que às vezes ficam só no relacionamento. Relacionamento é ela. O que eu sou? Eu sou casada com fulano de tal, eu namoro fulano de tal, e fica vivendo em prol do relacionamento. E tem que encontrar a própria individualidade, saber quem ela é. Também é importante, muito importante isso. Trabalhar o autoconhecimento e a própria individualidade. Saber os seus próprios gostos e não o gosto do próximo. Assim. Teve um livro que eu li, que eu lembro que lembrei disso agora, né? A menina ficou muito tempo casada com um cara, né? E depois descobriu que o cara traía ela. E aí ela começou a conversar com outro rapaz, né? Mas primeiro só amizade. Aí ela falou assim... Mas eu não sei nem a forma que eu gosto do meu ovo, porque fulano de tal gostava do ovo frito e eu sempre fazia o ovo frito, mas eu nunca comia o ovo cozido, ou o ovo batido, ou um omelete, ou o ovo mexido. Não, só fazia daquele jeito, porque fulano de tal fazia daquele jeito. E quando perguntava pra mim, eu gostava daquele jeito. Ou seja, isso daí é muito nó do sul em Libra e nó do norte em Áries. Precisa trabalhar para a individualidade. E o próximo eixo é o eixo do touro e escorpião, que também para mim é muito importante, que
você vê claramente na sociedade 2 grupos de pessoas simbolizando cada um. E que como é difícil para pessoas de um grupo de agirem de uma forma, agir da outra. Vou dar um exemplo. Tem muitas pessoas que vão pensar assim, né? Hoje a sociedade está muito difícil. Um adolescente, por exemplo, que sai da escola, aí faz a faculdade durante um tempo. Se for uma faculdade pública, que às vezes entra em greve, fica ainda mais tempo na faculdade. E aí vai dando agonia nele, né? Porque o tempo vai passando, ele não vai saindo da casa dos pais. Isso é uma coisa muito normal. Tá difícil uma pessoa com menos de 30 anos sair da casa dos pais e ser independente. Vamos pensar nessa categoria, assim. Aí quando você vai ver, o mapa delas tem esse eixo a ser resolvido de Escorpião, Touro, ou então Capricórnio e Câncer, que também acontece. E é um eixo que também é muito importante da sociedade, porque o Escorpião é o grupo de pessoas que agem assim com o Escorpião mais profundamente, são pessoas que, para elas, é muito fácil estarem nessas transformações ou estarem pensando muito sobre o sentido da vida ou procurando conforto, ou ao contrário, né, aquela morbidez de Escorpião, aquela depressão de Escorpião, mas está sempre nesse mundo introspectivo, nesse mundo interior. É fácil para ela estar assim, mas se você tem esse nó do norte em Escorpião, quer dizer, esse nó do sul em Escorpião, o que mostra é que, na verdade, você tem que estar mais fisicamente aqui, que você não está aqui à toa, que você realmente tem que procurar um trabalho, pensar mais no material, arranjar uma forma de arranjar dinheiro, e isso é muito importante. E eu vejo isso muito nos grupos, assim, quando você vê, por exemplo, alguém que é muito maduro, mas que ao mesmo tempo não consegue, né, conseguir dinheiro. E aí essa pessoa fica incomodada, assim, não consegue sair da casa dos pais, e fica incomodada. É esse eixo que precisa ser trabalhado, né? Lógico, assim, no mapa a gente tem que trabalhar tudo, mas esse eixo é importante. E também tem o contrário. Quando você pega uma pessoa com touro forte, né, vamos pensar um nó do sul em touro, mas pessoa touro forte, aquela pessoa que não gosta de mudança de jeito nenhum, que gosta de ter sempre segurança, tudo tem que ser feito de forma segura. Às vezes a vida só tá uma máscara, mas aquela pessoa assim, deixa essa máscara existir, porque essa máscara me deixa na minha segurança, na minha zona de conforto, e só pensa em dinheiro. Dá exemplo de uma pessoa que eu conheço assim, de touro forte, que realmente sim, a pessoa só pensa em dinheiro. Aí fala assim, não, porque não vale a pena comprar carro, porque carro é muito gasto, porque aí se tiver dinheiro tem que comprar terreno, tem que comprar casa, tem que investir, não sei o quê. E às vezes esquece o confortável pensando no dinheiro, bem material, e é a mente de quem tem touro forte. E aí essa pessoa tem que se espiritualizar mais, é o caminho oposto, se espiritualiza. Não, a vida não é só o meio material, e isso também é muito importante. E tem que saber equilibrar. Escorpião, ele tem uma facilidade de ficar no mundo interno, nas mudanças, nas transformações, de filosofias profundas, ficar muito assim dentro, né, no interior. E aí tem dificuldade de estar fisicamente aqui, de trabalhar, de agir, de crescer, de ter segurança, de ser estável, porque touro, né, é um signo que o regente é Vênus, então de ser estável, de ter segurança. Quem tem escorpião forte precisa de touro, e quem tem touro forte precisa de escorpião. Equilibrar essas duas vertentes, né? Se a gente está aqui fisicamente, se a gente encarnou, a gente entenda que a gente precisa evoluir, precisa fazer essas transformações e precisa ser forte, precisa entender que a vida ela é feita de mudanças e que as coisas nem sempre vão estar estáveis, porque se dá um baque, esse baque pode te destruir. Então, quem tem escorpião forte, os baques não destroem. Agora, é importante também a gente viver confortavelmente, a gente ser próspero. Prosperidade é muito importante. Vamos falar mais da vida financeira, né? É importante, gente. Não é só... Você vê que vocês podem ver vários conteúdos aqui na internet de espiritualidade que tratam a espiritualidade assim, ó. Se você é espiritual, você está vivendo a sua espiritualidade, sua missão, você está sendo você mesmo, você vai ver que sua vida é próspera também. Então é uma coisa que anda junto. Então, esse eixo é equilibrar essas duas vertentes.
E agora o eixo do nó do norte e o nó do sul, respectivamente, cada um, né? No eixo de Gêmeos e Sagitário, que também eu considero muito legal esse eixo, porque vamos pensar assim, Sagitário. Sagitário é o signo que vem depois de Escorpião. Escorpião, gente, é aquele signo que já tá assim, ó, naquela transformação interna. Que eu falei da parte anterior, né? Escorpião é intenso. Então as filosofias de Sagitário vão ser intensas. Os cursos de Sagitário vão ser os cursos superiores. Ele vai querer experienciar de uma forma profunda, ele vai ser mais sábio. Agora o Gêmeos, você vai ver o Gêmeos é o Peter Pan do Zodíaco, junto com também o Leão também é Peter Pan. Mas Gêmeos ainda consegue ser mais. Gêmeos é Peter Pan, Gêmeos é aquele que vai ouvir uma informação e aí outra pessoa vai falar, ele vai falar como se soubesse tudo daquilo, mas ele sabe só superficialmente. Ele sai se comunicando. Então, assim, uma pessoa que tem o nó do sul e o nó do norte, né, nesses signos, ela tem que trabalhar a comunicação, ela tem que trabalhar o conhecimento, mas ela tem que trabalhar de uma forma correta. Se ela precisa trabalhar mais o Sagitário, ela tem que parar de estar no superficial, de se comunicar superficialmente, né, e se aprofundar mais, fazer um conhecimento mais profundo, né, trabalhar o autoconhecimento, porque Escorpião fala sobre isso, para depois ir para Sagitário e as filosofias serem filosofias mais profundas, né, fazer um curso de nível superior, se tornar mestre no assunto e ensinar esse assunto. E agora, se você tá só naquela vertente lá de Sagitário, às vezes o sagitariano, né, que trabalhou bem Escorpião, sagitariano que trabalhou bem Escorpião, vejamos bem, porque tem sagitariano que não trabalhou bem Escorpião, mas o sagitariano que trabalhou bem no Escorpião, ele às vezes tem muito conhecimento interior e não comunica esse conhecimento. Aí vem com o nó do norte em Gêmeos para fazer o quê? Se comunica com várias pessoas diferentes, grupos diferentes do seu, não precisa ser só de pessoas do seu nível, que tem conhecimento do seu nível, não, comunica isso com vários grupos, né, seja, às vezes, uma pessoa que veio ser professora e vai para uma professora de história de um colégio normal, que trabalha com adolescente, que é para se comunicar com esse grupo, que às vezes não sabe tanto quanto, por exemplo, de uma universidade, é um exemplo que eu dei agora, né, mas é você utilizar a sua comunicação. A comunicação é uma coisa muito importante e esse eixo, ele veio trabalhar isso. O próximo eixo é Câncer e Capricórnio, que também é um eixo que eu vejo muito em muitos mapas astrais, ou seja, é uma coisa que socialmente precisa ser trabalhada de uma forma profunda. Então, os eixos que eu diria que eu mais vejo são esses mesmos, né? Áries, Libra, Touro, Escorpião também vejo bastante. Câncer, Capricórnio vejo bastante. Esses são os principais mesmo. Então é importante você trabalhar isso dentro de você. E o Câncer e o Capricórnio não poderiam ser mais diferentes, gente. Câncer, ele fala mais sobre o lar, sobre o interior, o mundo das emoções. Capricórnio é totalmente oposto, é o trabalho, é você ser frio mesmo, pensar de forma racional, ser responsável. E Câncer não, Câncer é aquele que do signo materno, que vai querer a mãe, que vai querer o lar, que vai querer segurança, vai ter medo. Câncer é medroso, gente. Câncer, ele é medroso. Câncer e Touro são dois signos muito medrosos, tá? São os signos que eu considero os mais medrosos do zodíaco. E Capricórnio não, Capricórnio ele já vai ser responsável, já vai passar mais no trabalho, no exterior, e a pessoa precisa equilibrar esses dois eixos. Então, se você vê uma pessoa que tem um nó do sul em Câncer, você pode ver que é uma pessoa que, por exemplo, pode demorar a sair da casa dos pais, ou pode ficar muito em casa, não gostar de trabalhar, não querer trabalhar, às vezes não encontrar ainda o propósito de vida dela, qual é a profissão adequada. Pode ser uma pessoa que às vezes mudou várias vezes de faculdade, não sabe o que vai fazer, fica dentro de casa, queria mais confortável. O eixo do sul, norte do sul em Câncer, ele traz isso. Então, trabalhando Câncer de uma forma errada, né? É legal você ficar em casa, é legal você ter conforto, a segurança do lar é importante para todo mundo, mas você também tem que sair da sua concha, caranguejinho. Você tem que ir para o mundo exterior.
E o Capricórnio, o nó do norte em Capricórnio, ele fala sobre isso. Vamos trabalhar, vamos encontrar um propósito, vai para sua vida, sabe? Vai agir sozinho. Seja mais racional, não pense só com as suas emoções. É importante você ser racional também, né? Não haja só com as suas emoções no comando. Isso daí pode fazer muito mal para qualquer um. Então é importante equilibrar esses dois eixos. Agora também acontece muito o contrário, da pessoa que tem o nó do sul em Capricórnio e o nó do norte em Câncer. Aquela pessoa que só sabe trabalhar, não sabe lidar com as próprias emoções. E isso também é muito complicado, muito difícil. A gente tem que saber lidar com o nosso lado emocional, sim. A gente tem que ter autoconhecimento. E às vezes o trabalho está sendo uma forma de você tentar um escape da vida. Tipo, a vida, quando eu tô comigo mesmo, dentro do meu lar, é insuportável a minha presença. Ou seja, é uma coisa que você precisa trabalhar. E o nó do norte em Câncer está indicando isso. Vamos trabalhar isso. Vamos fazer uma terapia, ou então ver o que às vezes foi complicado, a família não é num lar bom que deu segurança. Pode ser também, né? Então você precisa achar essa segurança por si próprio. Pode ser também. Ou então achar essa segurança por si próprio e formar a sua própria família. Também é legal você fazer isso. E agora vamos pro nó do norte e nó do sul em Aquário e Leão, cada um, né? Trocadinho, igual eu falei. Aquário, ele... Vamos começar pro Leão, né? Leão é um signo que é alegre, ele é extrovertido, ele é carismático e ele é criativo. E é importante Leão ser criativo, né? Mas ele tá muito ainda no próprio individual. Então, se você tem um nó do sul em Leão, tá mostrando assim, pega essa criatividade, não fica só com ela só pra você, né? Um signo que acabou de sair de Câncer. Câncer é um signo anterior, ou seja, tá muito consigo mesmo, pensando muito em si mesmo. E Aquário já é um signo pro social, coletivo. Então, assim, pega essa criatividade, pega o que você criou, pega essa sua alegria, pega essa sua individualidade e mostre pro mundo, porque pode ser útil. A Aquário, ela tem também essa vontade de ser útil, de vontade de pensar no social. Então, assim, faça algo que ajude o social, seja mais, sabe? A Aquário traz essa questão para Leão, não pensar só na própria individualidade, mas pensar no coletivo também. E o contrário pode acontecer, né? Quem tem... também, só um adendo. Também, quem tem nó do sul em Leão pode, às vezes, ser muito egoísta, muito narcisista, pensar só em si. E um nó do norte em Aquário tá falando, meu filho, abaixa a bola, tá? Seja mais humilde e pensa que tem uma sociedade inteira que tem pessoas incríveis, às vezes muito mais talentosas que você, e que você pode pegar o seu conhecimento, sua criatividade, e você pode ajudar essa sociedade de alguma forma. Você pode ser um exemplo de algo e as pessoas podem se inspirar também em você. Então, um nó do sul e nó do norte, nó do norte em Aquário, ele mostra isso. Agora, também pode acontecer de você ter um nó do sul em Aquário e um nó do norte em Leão. O que acontece é que realmente você vai ter que fazer esse trabalho mais de individualização, de você realmente pensar um pouco menos na sociedade, de você... Até Leão, gente, o Aquário ele não consegue ser um Aquário legal se ele não tiver trabalhado bem Leão. E o Leão é o signo do criativo, né? Da criação. A casa 5 fala muito assim, dos seus talentos, das suas habilidades também, né? Do que você pode criar e ser luz. Agora, como que Aquário pode iluminar a sociedade se o leão dele não estiver bem resolvido? Se ele consigo mesmo não estiver bem resolvido. Então, o nó do norte em Leão fala sobre isso. Se resolva consigo mesmo, sabe? Pense mais nos seus problemas. Às vezes você pode ter uma baixa autoestima, não sabe qual que é a sua luz interior, não sabe o que você pode contribuir para a sociedade. Então, faça esse caminho inverso. Porque pode ser que você esteja pensando muito no próximo, ou esteja perdido na nave espacial, perdido. Então faça esse caminho de individualização. Acho que você pode ser útil, acho que você pode brilhar. Então tem que fazer isso. Porque esse eixo também é muito interessante, porque a gente vê hoje na sociedade várias influências,
né? Várias blogueirinhas. E será que muitas delas, né? Muitos deles também, tô falando blogueirinhas, mas também tem blogueirinhos, estão brilhando socialmente, né? Um aquário. Mas essa luz, ela é forte mesmo? Porque se alguém coloca um comentário negativo, fala assim, nossa, como você tá feio. Aquela pessoa vai, abre um story e fala, feio, você é maluco? E eu respondo a pessoa no comentário, ou seja, se importa muito com a opinião do outro. E o aquário, ele bem resolvido, ele não se importa com a opinião do outro, sabe? Um aquário e um leão. Então, assim, você realmente tem que tá confiante de si. Então, trabalhar bem no seu leão. Confiança vem de leão. Então, é importante trabalhar bem esses dois lados. Muito importante, né? Esses eixos. Né? A gente vê na sociedade muitas inseguranças. E que esse eixo fala sobre isso. O próximo é nó do norte e nó do sul em peixes e virgem, peixes, como você queira. Também acho muito... Eu tô... Cada nó do norte eu tô falando, acho muito legal, porque realmente eu gosto muito de trabalhar esses eixos. E assim, na minha percepção, é importante trabalhar todos os eixos no mapa astral, não tem como fugir, não. Então eu acho legal todos os eixos. Como astróloga, isso é normal. E o virgem, vamos pensar, né, gente? Virgem, ele é aquele signo muito crítico, muito concreto, terra, né? Muito mental, regido por Mercúrio, e que muito preocupado, né? Preocupação excessiva, quer sempre ter perfeccionismo, ou seja, é um signo tenso. Então, quando você tem um nó do sul, virgem, e um nó do norte em peixes, ele pede para você assim, relaxa. Sabe aquele meme da Márcia Sensitiva que ela fala, relaxa? É isso que pede para você, entendeu? Relaxa, meu filho. A vida não é feita só de estresse. Acha sua criatividade, sua imaginação e trabalhe de uma forma mais relaxada, entendeu? Mais flexível. Seja mais flexível. Aprenda a relaxar. O peixe, gente, peixes é um signo que ele facilmente está no mundo da lua. É um signo regido também regido por Júpiter, mas também por Netuno, né? Aquela é a planeta das águas, entendeu? Então, assim, vai pra uma praia, aprenda a relaxar, lazer é importante. Se você tem lazer, seu lado mental se acalma e você volta muito mais proativo pro trabalho, muito mais criativo também. Então, é importante equilibrar esse lazer e trabalho, para de ser excessivo, para de ser tão meticuloso, sabe? Sabe relaxar, seja mais imaginativo, mais criativo, porque Virgem é um signo que gosta de ser útil, mas você vai ser muito mais útil se você tiver um imaginário forte, porque aí você vai conseguir achar soluções mais criativas, entendeu? De maneira mais fácil, porque Virgem é também o signo da solução. Tem problema, eu resolvo, né? Que é o Virgem. Virgem é isso. Então, esse eixo fala sobre isso. E o contrário também, né? Aquela pessoa que vive só no mundo da lua, só na imaginação, né? Só no... Os outros cuidam de mim, eu vou deixar os outros cuidarem de mim. Então, não. No nó do norte, em Virgem, tá falando o quê? Para de escapismo, vem pro mundo real, vem trabalhar, vem ser útil. Aprenda a ser útil. Utilize o seu lado mental. E é muito importante equilibrar, né? Uma pessoa que fica só na imaginação também tá fraca. A gente tá encarnado. Vou falar mais uma vez, a gente tá encarnado. Porque o eixo touro, escorpião e virgem e peixes tem essa dificuldade de entender que a gente tá encarnado. Ou seja, o mundo material é importante também. Trabalhar é importante também. A gente tá aqui para trabalhar de alguma forma. Então é importante isso. E aí, se você trabalha bem esse eixo, vou dar um exemplo assim de um escritor. Vou dar um exemplo melhor ainda, vou dar um exemplo de um escritor virginiano. Não fiz o mapa astral dele, mas eu só sei que o sol dele é em virgem. Mas o George R. R. Martin, ele é virginiano. Você vê os livros complexos que ele escreveu do Game of Thrones, né, as Crônicas de Gelo e Fogo. E, gente, isso daí é uma pessoa que sabe ter disciplina, sabe sentar na cadeira e trabalhar, mas que tem um imaginário muito forte, que sabe criar mundos dentro da sua cabeça, fantasias dentro da sua cabeça. E
passar isso para a realidade. Ou seja, tem um eixo Virgem e Peixes muito bem trabalhado. Então é um exemplo. Quantas pessoas a gente vê, né, falando de Virgem, que são críticas pra caramba, julgam pra caramba, ou seja, trabalham muito mal Virgem. As pessoas que não conseguem relaxar, gente, descansar. Só fazer uma tarefa, aí tem um burnout. Quantas doenças psicológicas que a gente tem, né? Ansiedade é uma coisa muito normal. Depressão é normal, tá normal na sociedade. Ansiedade, depressão, burnout, estresse, tá todo mundo estressado. Ou seja, Virgem desequilibrado. Lazer é importante, relaxar é importante, cuidar do mundo interior é importante. Ter, às vezes, uns escapes para você se equilibrar, uma meditação, parar um pouco. Parar, entendeu? Parar um pouco. Para. Caraca, eu vou tirar um dia para parar. Não tô aguentando. Também é importante. Então é isso. Os eixos, eles são muito importantes. Vamos equilibrar eles. Nó do Sul e Nó do Norte é muito importante no mapa astral. Meu Deus, gente. Nó do Sul e Nó do Norte é incrível. Se você equilibra esses dois eixos, você vai ver que sua vida ela vai sabendo. É difícil, tá? Uma coisa que você vai estar sempre tendo que trabalhar, mas você vai ver que a sua vida vai andar. Você vai andar. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, curta, compartilhem. Muito obrigada por ter assistido. Tchau, tchau.